Olá, turma! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Thalita Piquiá, professora de português, e hoje vamos falar de pontuação. Sou super grata pela oportunidade. Eu sou uma amante da língua portuguesa, gosto bastante, me identifico e espero do fundo do meu coração que eu possa passar para vocês alguma coisa de enriquecedor. Até porque a língua portuguesa ela é, querendo ou não, algo não tão fácil para alguns. Então, poder passar com mais, qual a palavra que eu posso usar, com mais clareza para vocês e mais facilidade, para mim vai ser uma honra. Então, vamos lá. Tenho aqui pontuação e dentro dela temos 10. Temos vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, parênteses, não menos importante, travessão. Então, vamos lá, com calma, peguem seus cadernos, vamos anotar. Se houver alguma dúvida daqui para o final, vocês me avisem, coloquem aí, né, anotem aí, que a gente vai resolver tudo com calma. Vamos iniciar então, meus amigos, com a vírgula. Vamos pela regrinha número 1 de 10, mas é tranquilo, fiquem sossegados. São informações importantes, serve para o Enem, né? Para concurso público, para fazer uma redação de excelência. Então, vamos com calma que vai dar tudo certo. Regrinha número 1, separar elementos em uma enumeração. A vírgula é usada para separar itens de uma lista dentro da frase, com uma mesma função sintática, tornando a leitura mais clara. Coloquei aqui um exemplo. Comprei maçãs, bananas, uvas e laranja. Nesse caso, a vírgula ela ajuda a distinguir cada item da enumeração. Então, vemos aqui vários substantivos, né? Maçãs, bananas, uvas, laranjas. Mas vocês entendem que a gente não pode ficar colocando o e, né, nessa adiçãozinha? Maçãs e bananas e uvas e laranja. Ia ficar um trem muito esquisito, gente. Né? Um vício de linguagem atrás do outro. Então, para evitar esse tipo de situação ou deixar a frase completamente confusa, utilizamos a vírgula para separar e enumerar essa frase. No final, colocamos apenas uma conjunção aditiva, né, que utilizamos aqui, o e. Certinho, vamos para a próxima. Regrinha número 2. Para isolar determinados elementos, como aposto, vocativo e termos repetidos. Coloquei aqui um exemplo simples. Pedro, meu irmão, gosta de futebol. Meu irmão é o aposto, explicando quem é Pedro. Então, para a frase não perder o sentido e continuar uma informação, a gente isola a palavra, né? O meu irmão por vírgulas, porque deixa a frase mais completa e não vai fugir do sentido dela. Certinho? Vamos para a próxima? Coloquei aqui, ó, outros exemplos para vocativo. João, venha aqui. João é o vocativo, né? É a pessoa a quem a fala se refere. Coloquei outro exemplo aqui também. Amigos, vamos estudar para a prova. Amigos, aqui ó, é o vocativo, um chamado direto ao grupo, né? Então, toda vez que vamos falar referente a alguém, a um sujeito, principalmente, a gente coloca ali aquela vírgula para isolar. E isso se chama vocativo. Certinho? Vamos para a próxima? Coloquei aqui outro exemplo referente a palavras repetidas. Coloquei, ó, nada. Nada vai nos separar. O termo repetido dentro da mesma oração. Então, sempre que houver dentro da mesma oração um termo repetido, a gente coloca uma vírgulazinha para não ficar confuso, certo? Bem simples. Vamos para a próxima regrinha? Então, para separar nomes de lugares em datas e endereços. Então, sempre que a gente for redigir um documento e colocar lá no finalzinho, né?
E sempre é necessário, é obrigatório colocar o local, a vírgula e a data. Coloquei aqui um exemplo simples, Brasília, 28 de maio de 2025. Então, vocês podem observar que a gente colocou uma vírgula para separar o local da data. Certinho? Bem simples? Vamos nessa? Regrinha número 4, para indicar a supressão do verbo. Coloquei aqui zeugma. Vou colocar um exemplo. João gosta de cinema, Maria de teatro. Então, podemos observar que na primeira parte da frase coloquei João gosta de cinema. E para não ficar repetido, na segunda parte eu coloquei Maria de teatro. Mas automaticamente a gente consegue entender o que significa a palavra gosta. Né? A gente só retirou ela para fazer a substituição, porque ia ficar um termo muito repetido. João gosta de cinema, Maria gosta de teatro, sendo que a gente pode se referir ao gostar também, colocando apenas a vírgula, não vai perder o sentido da frase, nem nada, ok? Vamos para a próxima. 5. Para separar palavras ou expressões explicativas. Exemplo: Pedro, ou seja, meu vizinho, viajou ontem. Explicação aqui, ó. Ou seja, essa palavrinha, é a expressão explicativa e está separada por vírgulas porque esclarece quem é Pedro. Vai acabar esclarecendo quem é o Pedro. Coloquei aqui, ó. Não vai perder o sentido, né? Ela vai explicar, então a gente acaba isolando essa parte por vírgula para deixar o sentido completo da frase, né? Vamos para regrinha número 6. Para separar orações coordenadas assindéticas, que são as sem conjunções, e orações coordenadas sindéticas, não ligadas pela conjunção aditiva. Coloquei aqui um exemplinho. Cheguei, sentei, comi e fui embora. Então, aqui temos verbos, né? E acabamos separando ele aqui por vírgulas para ficar coerente e não perder o sentido. Então, para separar elas. Aqui é muito importante, galera, que a gente tenha um conhecimento prévio do que seja sintaxe, né? A análise sintática, para a gente entender o que é as orações coordenadas assindéticas, né? As coordenadas sindéticas, que existem algumas, a gente precisa ter o conhecimento prévio para conseguir entender um pouquinho disso aqui dentro de uma oração e de uma frase, ok? Vamos para a próxima? Regrinha número 7. Para separar orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção aditiva e quando apresentam sujeitos diferentes. Coloquei aqui um exemplo. Maria fez o dever e João arrumou a cozinha. Aqui, ó, podemos ver que a conjunção e, ela é aditiva e os sujeitos são diferentes. Temos aqui Maria e João. Por isso, usa a vírgula antes do e para separar os dois sujeitos, correto? Então, gente, é isso. Toda vez que houver numa mesma frase dois sujeitos diferentes e tiver uma conjunção, é muito importante que se coloque uma vírgula antes da conjunção, né? Para separar aí os dois sujeitos, beleza? Vamos lá, galera. Regrinha número 8, não menos importante. Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Coloquei aqui um exemplo. O cachorro que é muito bravo ficou no quintal. A oração que é muito bravo, também aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela explica uma característica do cachorro, né? E por isso é separada por vírgula dentro da oração. Vamos lá. Galera, como eu disse anteriormente, a gente precisa ter aqui um conhecimento prévio de sintaxe, né? Aqui a gente, para explicar a característica do cachorro, a gente coloca uma vírgula, né? E isso é muito importante na frase, para não perder o sentido e não ficar confuso, correto? Vamos lá para a próxima. 9.
para separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas quando vem antes da principal. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Quando cheguei, ele já tinha saído. É uma oração adverbial de tempo. Como veio antes da principal, a vírgula ela é obrigatória. Quando cheguei, vírgula, ela já tinha saído. Então, aqui, gente, como ela está sendo paciente, então a gente acaba fazendo a inversão, né? Tem um agente da passiva. E também é um conteúdo de sintaxe que a gente precisa ter um conhecimento prévio. Mas sempre que a gente inverte essa frase, a gente automaticamente tem que colocar a vírgula, certo? É muito importante. Vamos para a regrinha aqui número 10. Para separar orações intercaladas e interferentes. A escola, disse o diretor, será reformada em breve. Então, aqui, ó, na parte de disse o diretor, está intercalada entre outra oração e, por isso, é separada entre vírgulas. Ela interrompe a frase principal para adicionar uma informação, certinho?